É isso aí, pessoal, muito bem-vindos ao nosso podcast Deus Vivo. Hoje, primeira edição, né? Nosso primeiro programa, entrevista aqui do nosso podcast. E não poderíamos começar, né, de melhor forma, em grande estilo, hoje aqui com o nosso amigo pastor Júlio César, presente aqui conosco. Para nós é uma alegria, é um projeto que o Senhor colocou no nosso coração, através, né, das redes sociais, do podcast, de entrevistas, de um bate-papo, levarmos de alguma forma, né, a mensagem, levarmos de alguma forma a anunciação do Evangelho, através de uma conversa mais clara, até descontraída, mas que nós possamos aí alcançar muitas vidas. Então você que vai nos assistir, que está nos assistindo, que nos acompanha, divulgue, compartilhe, né, o nosso canal da nossa igreja. Neste canal também tem as transmissões dos nossos cultos, então divulgue aí para nós estarmos aí alcançando o maior número de vidas. É isso aí, e eu quero apresentar para vocês os nossos apresentadores, né? Tá aí o Gustavo Francini, o nosso Gu, ou Guzinho como chama, Gabriel Lopes, dos nossos apresentadores. Valeu, paz do Senhor, paz igreja, você que nos acompanha, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pastor Natan. Para mim é uma alegria estar aqui, estar podendo servir nessa casa. E através desse trabalho a gente poder estar entrando onde levar a mensagem de Deus aonde convencionalmente não iria. Então é um trabalho muito gratificante. Eu me ponho como servo aqui para estar servindo a igreja. Isso aí, Gustavo. Muito bom dia a todos, paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro episódio. E com certeza terá muitos outros em nome de Jesus. Me sinto também muito feliz de estar aqui, muito honrado por essa oportunidade que Deus me preparou. E espero que esse projeto só venha a crescer cada vez mais, principalmente para nós alcançarmos mais vida para o Senhor. Muito obrigado a todos, espero que vocês gostem. Pastor Júlio também, muito obrigado pela tua aceite a esse convite. E que vamos falar do nosso foco, que é Jesus, que é alcançar vidas para Ele. Muito obrigado. E é isso aí. Lembrando que gostei do bigode, cara. Vou copiar, hein? Ficou... Essa preparação aí para o primeiro episódio ficou legal. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, né? Pastor Júlio está conosco. Nós estamos na nossa 22ª Conferência Profética Terra Boa, nas mãos de Deus. E o pastor Júlio está ministrando aqui 2 dias, 2 noites conosco. E como sempre dizemos que é uma alegria estarmos juntos, tê-lo aqui na nossa casa, sempre atendendo o nosso convite. E hoje, inaugurando aí, né, o nosso podcast. Pastor Júlio, seja bem-vindo agora, né, no nosso podcast Deus Vivo. Amém, é um prazer estar aqui com vocês, que Deus os abençoe grandemente, que esse projeto possa ser cada vez mais, que ele possa cada vez mais alcançar vidas, né? Esse é o intuito, esse é o foco, é o primeiro episódio, então assim, tá tudo ganhando corpo, tudo ganhando forma, então é normal ficar um pouco nervoso, é normal às vezes dar uma gaguejada, é normal assim se sentir um pouco retraído, isso faz parte, né? Eu sempre digo que nada nasce pronto, tudo tem um tempo necessário, né? Jesus poderia ter aparecido ali naquela fila quando João Batista estava batizando, batizando ali às margens do Jordão. Jesus poderia ter aparecido ali com 30 anos, mas Jesus, ele nasce no ventre de uma mulher, né? Quando Maria recebe a mensagem do anjo Gabriel, ela recebe na verdade um embrião de algo, de um projeto que estava para nascer. Então tudo no reino de Deus começa pequeno, né? Jesus começou pequeno. Outro dia eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo. Alguém escreveu assim: Maria trocou a fralda do seu Deus. Maria, ela amamentou o seu Deus, então o nosso Deus, né? Então isso é algo assim espetacular de se imaginar. Então tudo nasce pequeno, tudo começa pequeno, tudo tem os seus primeiros passos. Verdade. A gente não pode desprezar os primeiros passos, os começos, os recomeços, então isso faz parte. E eu tenho certeza que isso aqui é só o primeiro passo de algo grandioso.
que Deus está gerando aqui. Eu creio que logo vocês batem aí 100 mil seguidores, Em na nome de página, Jesus. 500 mil, 1 milhão. Deixa Deus fazer. Amém. Isso Amém. aí. Vamos seguindo então. Agradecer ao pastor Júlio novamente. Pastor Júlio, hoje a nossa proposta, a gente vai entrar um pouco sobre o ministério, mas acima de tudo, para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando hoje, quem é o pastor Júlio, mas assim, de uma esfera diferente? Porque o pessoal, de repente, tem um contato com o pastor Júlio através das redes sociais, vê o Instagram, ou de repente tem um contato rápido através de uma pregação. Mas quem é o pastor Júlio, na essência? Só lembrando, 2 milhões de seguidores agora. 2 milhões de seguidores. Virei Dois Um grande Na nome. minha casa, tá? Ele estava na minha casa e chegou a 2 milhões de Dormi seguidores. com 1.900.000, acordei com 2 milhões. Verdade. Aí, ó, que benção. Boa pergunta, porque as pessoas veem a gente nas redes sociais e não sabem quem é o Júlio, né? Porque uma coisa é o pastor Júlio César, que é o ministro do altar, aquele que está ali na igreja, aquele que está nas palestras, nas ministrações. Mas o Júlio César, ele nasceu no ano de 1982, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, iguaçuense raiz, de berço. Sou filho de José de Oliveira, da Lucília Amélia Almeida de Oliveira, meu pai mineiro, minha mãe capixaba, que vieram para a construção da barragem de Itaipu, se conheceram em Foz do Iguaçu, casaram, ficaram lá. E eu nasci no ano de 1982, e em meio assim a frenético crescimento da cidade. Então Foz do Iguaçu, ela se parece muito com Brasília, né? Os filhos de Foz do Iguaçu são filhos de pessoas de outros lugares do Brasil que vieram para a construção da barragem. E o meu ministério, ele começa a ser desenvolvido dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde meu pai hoje é pastor. Então eu vi meu pai crescer ministerialmente. Meu pai foi o meu primeiro incentivador, minha primeira referência, né? Minha primeira referência ministerial. Vi meu pai pregando, vi meu pai ensinando, lecionando escola bíblica dominical. Eu vi meu pai dando os passos do ministério, e isso me despertou para a chamada. E logo em 2004, nesse período aí eu casei, mas antes de casar fui líder de jovens, liderei juventude na igreja, então assim, sempre envolvido com os jovens. Fui maestro do grupo de jovens, porque eu era do grupo de louvor, então eu cantava assim, eu canto desde os 4 anos de idade. O pastor colocava uma cadeira lá no púlpito, eu subia na cadeira para cantar, isso lá nos anos 80. E depois, liderando jovens, eu entrei no exército. No exército eu fiquei alguns anos fora da igreja e eu me perdi. Aí Deus me traz de novo para a casa do pai. Arrebentado. Daquele jeito, e Deus trabalha na minha vida. Em 2004 eu casei, e hoje são 20 anos de casado. Tenho 2 filhos, né? Júlio César Filho e Maria Eduarda. Tenho uma esposa abençoada, que é a Osana Pereira Arcanjo. O nome da minha esposa é Osana Arcanjo. Então eu nem precisei orar para saber que era de Deus, né? O nome já comprova que é de Deus. E assim a gente foi crescendo, né? Me despertei para o ministério na juventude, cuidando de jovens ali, começou meu ministério. Mas assim, o Júlio é uma pessoa, o Júlio, olhando para a pessoa do Júlio, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de falar de si, é desafiador, mas olhando para a pessoa do Júlio, o Júlio é um sonhador, alguém que acreditou na chamada, alguém que acreditou no ministério. O Júlio é alguém de renúncia, larguei muita coisa para estar no ministério, para viver do ministério, porque assim eu tenho toda uma preparação acadêmica, eu sou da área de logística, e então trabalhava no secular. Deus me tirou de lá, tive que renunciar a muita coisa. Eu almejava ali uma vaga na prefeitura de Foz do Iguaçu, trabalhando lá, e Deus mudou-me em 2006, 2007, Deus muda a minha vida, e aí eu me jogo no ministério, e graças a Deus tem acontecido o que tem acontecido hoje. E eu não sabia da história da pamonha, fiquei sabendo ontem. Essa é uma história que o senhor tem que contar aqui para nós, para nossos internautas, que é uma história impactante.
Foi algo ontem eu mesmo fiquei impactado, eu não sabia, Amém. né? A gente já Amém. conhece há algum tempo, já conversou bastante, mas esse testemunho, a história da pamonha foi impactante. Amém. Porque eu sempre digo que o céu não aplaude conquista, o céu aplaude renúncias, né? Você é do tamanho das suas renúncias. Então as pessoas nos veem saindo da igreja, às vezes com um carro bom, as pessoas veem a gente próspero financeiramente, as pessoas veem a gente com uma roupa boa. Acredito que isso tem a ver com a gente, mas isso não revela quem somos. O que revela quem somos são as nossas cicatrizes, né? Jesus, antes de ir para o céu, ele se apresenta aos discípulos não falando das suas conquistas. Jesus não fala dos seus dons, Jesus não fala o fato dele ter andado sobre as águas, Jesus não fala que ele ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim. Não, Jesus fala da superação dele através das cicatrizes. Ele fala para os discípulos: toquem nas minhas cicatrizes, porque as cicatrizes revelam as renúncias, né, de um Jesus que renunciou ao trono para morrer numa cruz. Então, o chamado de Jesus é o chamado à renúncia, né? Que se a si mesmo, né? Vinde a mim, vinde após mim, tome a sua cruz, siga-me. Então, as pessoas olham nas redes sociais, vê o pastor Júlio César pregando aí pelo Brasil, vê o pastor Júlio César com um Instagram com mais de 2 milhões de pessoas, aí acredita que tudo nasceu da noite para o dia. Mas nada nasce da noite para o dia, tudo tem uma história, né? Quem vê José, por exemplo, se você olha para dentro do palácio, né? Quem olhava para José e falava assim: esse menino que foi arrancado da prisão, está com o anel de faraó no dedo, tomando as decisões do Egito, esse moleque caiu de paraquedas aqui, do nada esse menino aparece aqui, mas não foi do nada. José, numa noite, estava na prisão, na noite anterior ele estava na prisão, no outro dia ele estava tomando as decisões para salvar o Egito, né? Para guardar o Egito, para proteger o Egito ao lado do faraó, que inventou um cargo lá para ele estar ao lado. É verdade, não regendo existia, o Egito, né? não existia. Então, mas olha a história de José. Acho que José teve que fazer isso com algumas pessoas que estavam ali dentro do palácio. Senta aqui que eu vou te contar um pouco de onde eu vim. Eu tenho certeza que essa pergunta foi feita. Mas quem é o José? Da onde saiu o José? E José começou a contar a história que teve na casa de Potifar, que teve na cisterna, que teve na cadeia. Então essas são as nossas cicatrizes. As pessoas têm medo de falar, as pessoas querem falar das suas conquistas e querem falar dos seus erros, dos seus acertos, mas poucos querem falar das suas vulnerabilidades, das suas falhas. Então ontem, durante a ministração, eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre as minhas renúncias, de onde Deus me tirou e como que Deus trabalhou na minha vida. Yes. Foi bênção, realmente, foi muito impactante. Pastor, e fala para nós um pouco, até ontem nós conversávamos lá num café lá em casa sobre essa rotina, né, de viagens, de estar rodando o Brasil todo, né, aeroportos, hotéis, igrejas e toda essa rotina. Como é que é? Cansativo, porém sempre gratificante, né? E a responsabilidade de sempre estar, não vou dizer suprindo as expectativas, mas aquela responsabilidade da palavra, do evangelho, do temor ao Senhor e principalmente o alvo, né? Que é as almas, né? Para Cristo. Não é fácil. Eu vejo que você tem que ter um sentimento de missão muito grande, né? As viagens, os convites para palestrar, para ministrar. O Brasil é muito grande, né? O Brasil tem dimensões continentais. Então o Brasil é um continente. Então eu já tive a oportunidade de sair de Foz do Iguaçu e eu moro aqui no sul, né? É mais difícil ainda. Sair do sul, quando eu saí de casa, estava 6 graus. Cheguei em São Paulo, estava 9, e desci em Sinop, 43 graus. Então você vê que eu cheguei em Sinop, tem 43 graus, e Sinop não tem aquele corredor que encaixa no avião, o finger, né? Sim. Você desce direto no terreno ali do aeroporto, você desce direto pela escada e você já tem contato assim direto com aquela temperatura quente, né? Um calor terrível. E a imunidade tem que estar sempre lá em cima. Então eu tenho que estar sempre me cuidando. Eu carrego
o meu kit de primeiros socorros, que tem ali muito medicamento, muita vitamina C, muita vitamina D, muita cápsula. Eu tenho que estar sempre cuidando do meu corpo por conta desses choques de temperatura. E eu sou do Brasil, às vezes um pouco mais frio, aí você vai para uma região mais calor, por exemplo, já saí de Foz do Iguaçu para pregar no Acre. É um dia inteiro de viagem rodando o Brasil. Você chega lá, muito calor. Então o corpo tem que estar bem. Então, além do desgaste da viagem, eu tenho que estar cuidando de mim, cuidando da minha voz, cuidando do meu corpo, da minha alimentação. Então não é fácil, é desafiador. E às vezes quem está nos recebendo não tem dimensão disso. Né? Uma pessoa que está nos recebendo, às vezes não tem esse entendimento, que ali tem um pastor que está cansado da viagem, mas também está se cuidando para que no momento de subir no púlpito e pregar a mensagem, ele tem que estar bem. Né? Porque eu sou uma ferramenta na mão de Deus. E a ferramenta ela tem que estar sempre afiada, ela tem que estar sempre cuidada, ela tem que estar sempre, por exemplo, quem tem uma arma está sempre fazendo manutenção, e eu sou uma arma na mão de Deus, eu sou uma ferramenta na mão dele, então eu tenho que estar sempre me cuidando. Além do cuidado de Deus sobre a minha vida, eu tenho que fazer a minha parte, me cuidar cada vez mais. Então é difícil, as viagens são muito desgastantes. Tem os perrengues, né? Turbulências. A turbulência, voo que atrasa, você fica na mão das companhias aéreas. Então, não foi nenhuma nem duas vezes que eu dormi lá em rodoviária, já dormi em aeroporto, já dormi em rodoviária, já dormi dentro de ônibus, já dormi dentro de avião. Onde Deus vai nos levando. Embarcação também, porque eu creio que lá em cima, já, no norte, sim, lá em cima sim, tem bastante. Sim. Já preguei para os ribeirinhos. Dentro de barco cheio de rede. E já passei tudo isso. São 18 anos pregando o Evangelho, então esses desafios faz parte da caminhada. Que legal. E fora do país, Europa, alguns outros países, o pastor já esteve? Tem a pretensão de estar? Sim. Já tive em alguns lugares, alguns países, e tenho um convite para outros países. Era para mim ter ido na época do Covid, mas aí teve todo o lockdown. Para mim ter ido para outros países como a Bélgica, eu tinha convite para Portugal. Esse ano, no mês de julho, eu vou estar em Portugal. No mês de novembro, eu vou estar na Inglaterra, vou estar na Suíça. Até estou terminando de escrever agora meu livro mais recente, para também levar para esses lugares, fazer o lançamento lá. Então, enfim, onde Deus está abrindo as portas, a gente está indo. Glória a Deus. Que bênção. Mas eu amo pregar no interior do Paraguai, porque eu moro em Foz do Iguaçu. Sim, então eu já fui missionário ali no interior do Paraguai, enfim, já preguei ali em Assunção, já preguei ali em algumas regiões que precisou até de tradutor, né? Pregando para as tribos indígenas, pregando com tradutor me traduzindo em Guarani, enfim. Muito São bacana. experiências São as experiências da estrada, né? Experiências incríveis mesmo que o Senhor proporciona. Gabriel, Gu. Pastor, no meu trabalho, sempre que eu visito uma empresa, alguém, eu tento identificar assim, qual que é o maior desafio para aquela empresa continuar funcionando, continuar trabalhando. Hoje o pastor Júlio no seu ministério, às vezes a gente só vê as coisas boas, né? Poxa, uma pessoa inteligente, uma história de vida, mas qual que é o maior desafio hoje, pastor Júlio, continuar em pé, continuar trabalhando e continuar com a perpetuação desse trabalho? Qual que é o maior desafio hoje para o avançar do ministério, para o crescimento, para continuar? Cada ciclo ele requer um desafio, né? Cada tempo nós temos um desafio. Eu tenho um desafio hoje nesse tempo, que eu tenho 42 anos. E eu não quero viver viajando, né? Hoje eu tenho meus filhos, eu tenho um cuidado muito grande de não ficar muito tempo fora de casa, então toda semana eu estou em casa. Eu viajo fim de semana, mas segunda-feira eu sempre volto. Uma vez ou outra, esporadicamente, que eu consigo, por exemplo, que eu ali atendo uma segunda, uma terça, uma quarta, tanto que quem cuida da minha agenda é minha esposa que cuida da minha agenda hoje. Então, o meu desafio maior nesse tempo é me preparar para uma transição, para pastorear. Eu quero viver a igreja local, quero respirar a igreja local.
Deus já falou isso ao meu coração, Deus já disse para mim que esse tempo vai chegar. Então hoje é me preparar para essa transição. Eu estou com 42 anos, eu acredito que eu vou mais 2 a 3 anos aí na itinerância, mas com 45, 46 anos eu já quero estar vivendo essa transição para uma igreja local, para estar pastoreando e vivendo a igreja local, o pastoreio de um rebanho. Então hoje eu tenho me preparado para isso, tanto quando eu viajo, toda semana eu tenho contato com pastores. Eu estou conversando com pastores, eu estou na mesa com pastores do Brasil, pastores de grandes igrejas, pastores de médias igrejas, pastores de pequenas igrejas, e eu tenho aprendido com eles. Então eu tenho feito muitas perguntas, eu tenho visto o desafio hoje de cada um deles, seja nos grandes centros ou pequenos centros, tenho aprendido com eles para formar o pastor que eu vou ser. Então eu creio que esse pastor Júlio César, porque hoje eu me vejo como um evangelista. O pregador itinerante, ele não pastoreia, né? Ele é mais um evangelista. Mas o pastor mesmo, o pastor de rebanho, que vai cuidar de pessoas, que vai respirar o dia a dia de uma igreja local, ele está sendo construído, e eu acredito que eu vou viver esse desafio, eu vou viver essa transição nesses próximos dias. Então hoje, nesse ciclo, é o meu maior desafio, me preparar para essa transição. Que benção. E é muito legal esse entendimento, né, que o pastor está tendo de sentar, né, de conversar, de conhecer as realidades, de conversar, né, com pastores, sejam eles de grandes centros ou pequenos lugares, grandes, médias e pequenas igrejas, e tendo todo o entendimento, né, e pegando essas experiências, ouvindo, absorvendo, que isso é muito bom, né? Eu vejo que tem assim, muitos líderes perdem por se fechar na sua bolha e ficar ali na sua bolha da igreja local. Então é muito bom. Eu sempre digo para os amigos pastores, né, viajem, sentem para ouvir outros pastores, se conectem. A mesa é importante, né, o network, a conexão é importante para você ir ouvindo e você também ir aprendendo. Quanto mais você ouve, mais você agrega para o seu ministério, para a sua caminhada, né? A gente vinha conversando, o pastor Natan estava dizendo sobre umas viagens que também iria fazer, pontuais, né, cirúrgicas, para que haja o crescimento ministerial, porque senão, ainda mais o pregador ou o pastor de uma igreja de interior, né? Se ele se fechar ali no mundinho dele, ele não vai crescer, vai atingir ali um platô, não vai haver crescimento mais, porque a mentalidade dele também não cresce. Porque se a gente cresce na mentalidade, a gente cresce em qualquer lugar. Sim. O crescimento no reino de Deus é de dentro para fora. Então por isso que eu aprendo, desde da oportunidade de sentar, por exemplo, eu estava ministrando numa cidade chamada Cabrobó, que é lá no interior da Paraíba, de Pernambuco, melhor dizendo, com o pastor Arlen, que é o pastor da Presbiteriana, lá dentro da cidade. E um pastor visionário, um camarada com uma mente absurda, que está lá pastoreando a cidade. Hoje a igreja é a igreja mais relevante de uma cidade pequena. Por exemplo, lá em São Mateus, no Espírito Santo, tem lá o apóstolo Mário, que é pastor de uma igreja numa cidade igual São Mateus, uma igreja que tem mais de 2.000 pessoas, que passam mais de 2.000 pessoas num domingo. E é uma igreja de interior. Então, quando eu tenho a oportunidade de sentar com esses homens que têm resultado, eu gosto de ouvi-los, de entender o que eles estão fazendo, como eles estão vendo, o que está ali na mentalidade deles, o que Deus tem dado, qual é a porção que Deus tem dado para eles nesse tempo, para que eu possa absorver um pouco dessa porção para formar o pastor Júlio César do futuro. Isso é interessante. Em novembro eu fiz uma viagem com alguns pastores, e a maioria deles da região do Nordeste. Mas a viagem toda, eu fiquei 10 dias só ouvindo. Eu falei, eu não tenho o que passar aqui, experiência ou algo que passar. Até por ser o mais novo ali da equipe. Passei 10 dias só ouvindo a realidade de cada um, as experiências de cada um. Só ouvindo. Para mim até é um pouco dificultoso, porque normalmente eu sou muito falante, muito comunicativo, e você passar 10 dias quieto. A gente viajando. Você saudade da pastora Amanda, você ficou quietinho. A gente viajando, um pouco também foi. E a gente viajando, maioria das horas dentro de uma van, e eu quieto ali no último banco da van, e sempre escutando e ouvindo as experiências. Sentado à mesa, almoçando, comendo, e ouvindo as histórias, as experiências,
principalmente deles que estão em realidades totalmente diferentes da minha realidade onde eu estou aqui hoje, mas sempre aprendendo, né? Tendo assim o coração, a mente disposto em aprender. A gente nunca sabe tudo, nunca conhece tudo, né? Por mais que tem muitos que levam isso, né? Não, eu conheço, dentro da minha realidade eu conheço tudo aqui, não. Sempre a gente tem algo novo e diferente a aprender. Então eu busco aprender muito isso. Pastor Júlio, né? Sempre gosto muito de ouvir, estar à mesa com ele, e ouvir e aprender os ensinamentos, né? Os direcionamentos através da forma que ele traz, através da palavra e das experiências. Então isso é muito bom e que nos leva cada vez mais para níveis maiores, né? Amém. Amém. Exatamente. O compartilhar da experiência gera crescimento, né? Quanto mais a gente compartilha experiências, por isso que a mesa é importante. Então, você sentar na mesa, eu sempre digo, se você está numa mesa que você é o que mais fala, você está na mesa errada. Porque a mesa certa é a mesa que você mais ouve. Sim. Essa é a mesa que Deus quer que você esteja. Então, é muito importante você estar numa mesa onde você está absorvendo, você está ouvindo com pessoas certas, pessoas pontuais que estão falando ali no seu coração. Porque assim, nós vivemos uma geração que quer falar, mas não quer ouvir. Sim. Então a gente olha para as internets, todos querem ter poder de voz, né? E a internet tem dado voz a muita gente. Esse é o lado bom da internet. Mas por outro lado, poucos querem ouvir, né? E a sabedoria não está no falar, a sabedoria está no ouvir. Então, por isso que Rubem Alves diz que nós precisamos cada vez mais de aula de escutatória. Sim. Né? Existem muitos professores de oratória e poucos professores de escutatória. Então a gente precisa aprender a ouvir, a gente precisa entender que ouvir, a gente vai compreender a direção de Deus, entender, né? Entender o que Deus está dizendo, para que a gente possa caminhar na direção dele. E o Gustavo está só ouvindo ali. Né? Eu estou só adquirindo experiência aqui. Fale, Gustavo. Eu separei uma perguntinha aqui para você, mas vai fugir totalmente do contexto, mas eu vou perguntar porque é importante para mim, que eu quero saber, acredito que para os nossos internautas também é importante. Mas uma pergunta que eu queria saber, em que momento assim da sua vida, pode ser tanto no momento que o senhor se tornou pastor, seu crescimento espiritual assim com o senhor, qual foi o seu maior crescimento espiritual que o senhor teve com o Senhor, que ele abriu tua mente e falou, esse é o teu momento, filho. Amém. É aí que eu quero que você vai e faz o meu ID. Amém. O ponto cirúrgico da minha vida foi no meio das minhas maiores crises. Eu sempre digo que chamado é despertado nas crises, né? Uhum. Foi na crise que Moisés foi despertado por Deus para ser libertador. Foi na crise que Gideão foi despertado por Deus malhando trigo no lagar. Foi despertado por Deus para ser o homem que ele se tornou. Então, e viver o chamado que ele viveu, né? Gideão teve um chamado maravilhoso da parte de Deus. Neemias viveu uma grande crise quando ele descobriu que os muros estavam destruídos, né? E ele foi chamado para Deus para a reconstrução desses muros. Ele chora, ele se lamenta, e ali o chamado desperta. Então as crises, elas são importantes para despertar o chamado de Deus na nossa vida. Eu estava no meio de uma crise muito grande dentro da minha caminhada com Deus, e eu vivi experiências maravilhosas. Eu lembro que um dia eu tinha dificuldade de orar, muita dificuldade de orar. Eu orava pouco tempo, eu tinha dificuldade de passar 15, 20 minutos orando, falando com Deus. E a minha experiência no secreto era uma experiência rasa e vazia. Eu não tinha ideia do que era um devocional, não tinha ideia do que era ministério, chamada. Mas em meio a uma grande crise, eu lembro que eu entrei na sala de casa, na época tinha um DVD, e no DVD marcava 10 horas e 43 minutos, eu lembro até dos minutos. E eu comecei a orar e falei com Deus, eu só vou sair daqui se eu sentir a tua presença como eu preciso sentir.
Porque o sentir a presença de Deus se resumia em experiência de culto. Então, às vezes numa ministração, às vezes num congresso, numa conferência, eu sentia realmente a presença de Deus, mas no meu dia a dia, no meu particular, eu nunca tinha sentido. Mesmo nascido no seio de uma igreja, mesmo tendo respirado a igreja desde pequeno, eu não tinha experiência com Deus. No particular, não. Era uma minha experiência com Deus se resumia a culto e a quantidade de pessoas, às vezes num congresso, enfim. E eu lembro que eu comecei a orar a 10 horas e 43 minutos da noite, 22 horas e 43 minutos. E ali eu mergulhei na presença de Deus. Eu lembro que eu coloquei, não era a época do YouTube ainda, mas eu lembro que eu coloquei um DVD de louvor e coloquei um louvor bem baixinho e deixei o louvor rodar e fiquei ali na sala falando com Deus. E eu lembro que foi uma experiência tão forte que quando eu voltei para a terra, era exatamente 6 horas e 30, era 6 horas e alguma coisa. Quando eu abri os olhos e olhei para o DVD. Porque eu orei deitado, eu orei em pé, eu orei sentado, eu orei de todas as formas possíveis, eu falei com Deus. Então hoje eu vivi essa experiência de transcender, de você se desligar do mundo mesmo. Existe um nível de oração que a gente obtém um favor de Deus, um nível de oração que a gente se desliga, a gente se desconecta. Eu falo porque eu vivi isso e eu tenho certeza que existem pessoas que estão assistindo agora que viveu isso. Que você entra numa outra dimensão. Eu lembro que eu li um livro chamado Quarta Dimensão, do Paul Yoshou, que é um best-seller, um livro maravilhoso, que ele fala sobre esse nível de oração, né? A gente, porque tem a nossa oração diária, tem a nossa oração, mas tem a oração de uma entrega tão grande, tem a oração de batalha espiritual, tem a oração da entrega, mas tem a oração da profundidade que Deus nos leva, a ponto da gente se desconectar do tempo, do relógio, das nossas feridas, das nossas mazelas, a gente se desconectar de tudo e a gente só ficar ali com Deus, desfrutando da presença dele. Então, aquele texto que diz assim: provai e vede, o Senhor é bom. Provai fala de sabor. É interessante que esse texto, no original, provai fala de sabor. Deus precisa ser saboreado. Provai e vede, o Senhor é bom. Então eu pude realmente viver essa experiência de provar que o Senhor é bom. E essa experiência tão profunda me marcou assustadoramente, a ponto de eu buscar sempre viver ela, de repetir. É como se você experimentasse aquela dose e você fala: não, preciso repetir isso outras vezes. Então eu vivi isso já no hotel pregando, eu já vivi isso no banho, de desligar completamente meu banho, durar assim bastante tempo e eu ficar ali falando com Deus, numa dimensão tão grande. Então assim, o louvor me ajuda muito, né? Eu coloco um louvor, coloco ali e fico ali dialogando com Deus, conversando com Deus, e nessas experiências foram onde Deus me despertou para o chamado, onde Deus confirmou o chamado, onde Deus me apontou, onde Deus falou que iria me colocar, o que Deus iria fazer. Então eu tenho vivido isso hoje. Que bênção, pastor. Muito obrigado aí por essa Amém. resposta. Amém. Maravilhosa. Amém. Eu até arrepiar algumas partes aí, das 22h43 até as 6h. 6 horas e pouco algo da realmente manhã. extraordinário. Amém. Amém. Tenho certeza que foi uma presença profunda Amém. com o Senhor que o Senhor teve. É isso aí, maravilhoso. Amém. Pastor, dentro do seu ministério hoje, olhando de fora, eu vejo o pastor Júlio atuando em duas esferas. Como ministro da palavra nas igrejas, levando o evangelho, levando palavras de bênção. Amém. E ao mesmo tempo possui lá as redes sociais com um grande alcance. Onde o pastor Júlio não pode ir fisicamente, você tem as redes sociais hoje que traz esse alcance. E esse trabalho que o pastor faz, ele é algo, tão gostoso acordar de manhã, abrir o Instagram e, poxa, a gente pega lá a mensagem do pastor Júlio e poxa, quantas vezes já casou com algum momento que eu estava passando, sabe? Amém. Alguma dificuldade, algum sentimento, e aquilo muitas vezes acalma, muitas vezes te encoraja, e te alegra, sabe? E eu falo isso, você pode ver até na minha expressão, porque é algo que já falou ao meu coração, e com certeza fala ao coração das pessoas. Esse momento de escrita, de construção, como que ele é? O
pastor medita na palavra? Como que é esse processo? Boa pergunta, maravilha. Muito bom falar sobre isso. Já tive a oportunidade de falar em outros podcasts. Eu gosto muito de falar sobre isso porque as pessoas não têm ideia, né? De como surge. As pessoas vê lá uma postagem, mas não sabem que também é uma história por trás disso. Eu escrevo desde muito pequeno, desde muito novo. Eu sou da época dos gibis e minha mãe foi a minha maior incentivadora. Porque na época, quando eu era muito pequeno, assim, eu escrevia as cartas como minha mãe vem para Foz do Iguaçu, sai do Espírito Santo, minha mãe é de Cachoeiro do Itapemirim, ela perdeu contato com a parentela, porque os meus avós, mais os meus tios, quando terminou a construção da Itaipu, eles retornaram. Então, a minha mãe, ela precisava escrever. E quando minha mãe descobriu que eu era bom de redação, ela me passava como que ela queria as cartas e eu escrevia as cartas para os meus tios. E naquela época a comunicação era por carta. Isso foi em 88, 89. Então, e eu escrevia essas cartas. E tinha os gibis também. Naquela época, assim, eu era apaixonado por gibi. Então tinha lá o gibi da Turma da Mônica. Eu era fã de Maurício de Souza, dos heróis da Marvel. E eu lia os gibis e eu escrevia as minhas histórias. E eu escrevia. Como eu não sabia desenhar, e eu sou péssimo em desenho, então eu era roteirista. Eu era espécie de roteirista dos meus gibis. Então não sei desenhar, mas eu vou escrever as histórias. Eu escrevia as histórias. Eu separava lá, Turma da Mônica, né? Então eu pegava lá, por exemplo, eu amava o Chico Bento. Aí eu pegava e falava, essa é a fala do Chico Bento. Aí pegava a fala e aí ia separando e montava os roteiros. Isso assim, com 12, 13 anos de idade. Então, assim, uma ideia, uma criatividade absurda, E dentro dessa criatividade, Deus foi expandindo ela. Aí eu comecei a participar de concurso de redação. A própria escola via que eu era muito bom nisso, me colocava para participar de concurso de redação. Então venci concurso de redação dentro da escola. Na cidade de Foz do Iguaçu, eu fui lá top 2, fui campeão de redação das escolas em Foz do Iguaçu, porque eu era muito assim de usar a imaginação, né? E aí, sempre escrevendo. Eu tinha cadernos e cadernos a minha caligrafia ela é muito bonita por conta disso, porque eu escrevia demais. Assim, eu comprava muitos cadernos e eu ia escrevendo, montando ali as minhas histórias. E eu gostava de escrever poemas, poesias. Com o advento da internet, isso em meados de 2003, 2002, 2003... surgiu o Blogspot. E no Blogspot, o que eu fiz? Eu montei o meu blog. Não tinha rede social, não existia redes sociais. Eu lembro que eu montei um e-mail na época era @bol.com.br. Eu montei o meu e-mail. A primeira vez que eu criei eu criei o e-mail para ter o meu blog. E então eu sou o blogueiro raiz mesmo. Nada de blogueiro de rede social, blogueiro raiz. Eu montei o meu blog chamado Poesias e Canções. E eu comecei a escrever. Nada com cunho espiritual, porque eu ainda não tinha aquela experiência com Deus. Mas eu escrevia muito poema. Tem gente que me segue nas redes sociais hoje que é desse tempo. Desse tempo dos poemas. Eu lembro que eu escrevi um poema. Eu escrevi, na realidade, um poema sobre uma moça que se apaixona pelo mar. E ela se apaixona pelo mar, só que ela achava que o mar fugia dela quando ela se aproximava, porque o mar tem um recuo. Mas o mar não recuava para fugir dela, o mar recuava para trazer ela. A busca do mar era atrair ela, olha a mente. E aí eu fui escrevendo esse poema, até que um dia ela tinha medo da água, porque a água era gelada, até que um dia ela resolveu entrar no mar. E ambos se casaram, enfim, foi um poema muito lindo. Esse poema teve um alcance absurdo, assim. E eu já monetizava, eu colocava uns bannerzinhos assim na lateral do blog e eu monetizava. Eu ganhava um dinheirinho. E gerava em torno de 3, 4 a 5 mil visitas diárias no meu blog. Então, assim, isso pra época era muita coisa. Muita coisa. E outro, um blog de escrita. Exatamente. Então, assim, era muita coisa, era um absurdo. De 3 a 5 mil visitas diárias, era um absurdo.
Então, aí eu continuei escrevendo. Com o advento do Orkut, quando chega a rede social, eu trago esses textos por Orkut. Saudoso Orkut. Então você vê que, olha de onde tem minha história. Né? Perfeito. Não é do nada. Lá no Orkut eu montei minha comunidade e comecei a escrever. Do Orkut vai para o Facebook. Facebook surge o Twitter. Em 2009 eu entro no Twitter, começo a escrever os textos mais curtos que hoje eu uso para trazer as pessoas para a legenda lá no Instagram. E depois veio o Instagram e eu trago minhas frases do Twitter. Eu já tinha um arsenal de frases no Twitter. Então eu trago essas frases pro Orkut e começo a escrever os textos embaixo. E aí as coisas vão crescendo. E quando foi em 2020 pré-pandemia, teve um desfile de carnaval onde uma escola leva um menino crucificado numa cruz representando o Jesus das minorias. E foi aí onde deu o boom nas minhas redes sociais, porque eu escrevi um texto, o desfile, eu comecei a receber imagens do desfile e eu entrei para ler o que essa escola estava pretendendo com o desfile. Aí o que eu faço? Eu escrevo um texto desconstruindo o Jesus do Sambódromo. Então o título do texto era o meu Jesus não é o Jesus do Sambódromo, algo assim, se eu não me lembro. Eu vou pegar aqui daqui a pouco para mim me recordar, mas era nessa pegada de desconstrução. Que meu Jesus não é o Jesus da esquerda, não é do Jesus das minorias. Meu Jesus é o Jesus do pobre, é o Jesus do rico, é o Jesus da viúva, mas é o Jesus de José de Arimateia, é o Jesus de Nicodemos. A mensagem de Jesus não era uma mensagem de classes, de divisão de classes, mas era uma mensagem, a mensagem do reino, a mensagem do arrependimento. E aí eu levei o texto nessa pegada, desconstruindo Jesus da cruz. O primeiro, aí eu lembro que eu escrevi o texto e entrei para pregar num retiro. E eu prego no retiro, e nessa chácara, eu estava no interior do Paraná pregando. Ficou apagado. Não tinha acesso à internet. Então eu escrevi o texto e fui para a chácara para ministrar. Aí eu preguei, eu lembro que eu ministrei na chácara. Quando eu termino de ministrar, eu pego o Wi-Fi da chácara, tô ali para jantar, que eu pego o Wi-Fi da chácara, que eu conecto, tava lá, eu tomei um susto. Muita notificação. Muita. E aí, quando eu entro no meu Instagram, eu estava com cerca de 60 e poucos mil seguidores, que era um número expressivo. Sim. Naquela noite eu saí de 60 para 160, ou seja, eu ganhei 100 mil seguidores no espaço de 2 horas. Aí eu fui entender o que estava acontecendo. O primeiro print que eu recebi foi do Jonathan Nemer. Eu até tive a oportunidade de agradecer ele no aeroporto, a gente se encontrou no aeroporto. Faltou a pouco eu dar um beijo nele, eu agradecer, porque foi ele que compartilhou o meu texto. E quando ele compartilha o meu texto, a galera da comédia compartilha. Então a galera da comédia começa a compartilhar. Então ali foi o Léo Lins, galera do De Noite, né? Danilo Gentili. Sim. Então a galera começou a repostar meu texto. O Danilo repostou lá no Twitter. Então foi assim um absurdo que cresceu assim no Instagram. As pessoas começaram a vir. Então ao mesmo tempo que eu estava apanhando muito da esquerda, os haters vinham acabando comigo por querendo defender lá o Jesus ideológico. Muita gente estava concordando com o meu texto. Sim. Então ali foi onde deu o boom. Eu saí eu lembro que no espaço ali de uma semana eu passei de 300 mil seguidores. Então de 60 mil em uma semana eu já tinha mais de 300 mil seguidores. E aí foi onde tudo aconteceu. O Gerson do Gospelmente também começou a repostar minhas frases, e aí eu fui crescendo para chegar onde eu cheguei hoje. Que benção. Então aí a gente vê que hoje tem pessoal. Ontem você na administração pregou sobre quem quer ser precoce, né? O precoce ele vai lá, escreve, monta alguma coisa e vai lá patrocina, né? Quando tem a mão de Deus, quando é um projeto, foi tudo orgânico, né? Foi tudo natural. Foi ali, eu acho que uma construção de quando você... Eu vejo o ministério, né? Começou com as cartas para sua mãe. Essa escrita, esse incentivo. Perfeito. Aí você vê que o agir de Deus, ele é muito além
do que a gente pode imaginar. Aí quando o pastor fala, poxa, nada nasce grande, tudo começa pequeno. Eu estava na traz isso, né? Exatamente, eu estava na mesa com o pastor Natan, hoje a gente estava conversando, eu falei, um dos conselhos de Paulo mais poderosos. Paulo tem, enfim, conselhos espetaculares, mas se fôssemos fazer um provérbios das escritas de Paulo, um dos conselhos mais poderosos dele é quando ele diz, sede firmes e constantes. Então, a gente peca pela falta de constância. Então, é firme e constante. Então, quando você é firme, ou seja, a firmeza tem a ver com a certeza, com a clareza de propósito. E você tem essa certeza, você olha, visualiza onde você vai chegar e você diz, eu vou chegar, aí você vai trabalhar a constância. A constância tem a ver com o dia a dia. É hoje, é amanhã. Então, assim, as redes sociais, por exemplo, é constância. De domingo a domingo tem postagem minha lá. Então, eu programo postagem. Às vezes eu estou viajando, está caindo postagem minha. Pastor, você está aqui, acabou. Pastor, acabou de cair uma postagem sua aqui, mas o senhor não escreveu nada. Eu falo, não, mas tá. Eu tenho ali com frequência. Eu tenho ali uma programação. Então, a frequência, a constância, ela é importante. Você ser firme e constante no propósito. Ainda que você não veja resultado. Por quê? Porque o difícil é você ser constante sem resultado, né? Você imagina Pedro jogando a rede? Quantas vezes ele recolheu aquela rede e não viu peixe na rede? Porque já é difícil jogar a rede. Imagina você jogando a rede e não vendo o resultado. Não pega nada, Se torna mais difícil ainda. Porque o que torna prazeroso é o resultado. Ainda que seja difícil o que você está fazendo. Se você está fazendo algo que é difícil fazer, mas você vê resultado, então você tem prazer de fazer, por mais que é difícil. Perfeito. Agora, e quando você não vê resultado? Não dá, né? Olha, pra que eu vou fazer isso? Não dá resultado. Não está dando resultado. Mas se você tem, aí você volta para a firmeza que Paulo disse. Por isso que Paulo começa dizendo sede firmes. Ele não começa falando ser constante. Ele fala primeiro sede firme. Porque ser constante, ainda que você não veja resultado, você continua firme. Eu não estou vendo resultado, mas continuo. Eu não comecei escrevendo para 150, 200 mil pessoas, por exemplo, na minha postagem no feed ali, a mais baixa, bate 150 mil visualizações, 200 mil visualizações. Eu comecei escrevendo para 30, 40, 50... No meu blog, eu tinha 5 mil, 3, 4, 5 mil visualizações diárias. Hoje eu falo para 150, 200 mil pessoas. Quando um texto meu viraliza, mais de 1 milhão de pessoas visualizam um texto meu. Então você vê uma pessoa... Então, de 5 mil pessoas lá atrás para 1 milhão... É muita. Então, mas isso não foi da noite para o dia. Não foi. Tá certo, que benção. Tudo teve um processo. Teve a constância. Teve a constância. Ô pastor, um outro detalhe que me chama muita atenção na rede social do pastor. Com o alcance que o pastor tem hoje, através da rede social, eu não encontro nenhum anúncio. Meu livro é esse, compra aqui o método. Se eu falar, quase que saiu o nome do método aqui. Compra o método, tá aqui um e-book, tá aqui uma consultoria comigo. Quando tem uma rede social com grande engajamento, eu percebo, por mais que seja cristão, que seja algo ali, tende a sair por esse caminho porque tem um retorno financeiro. E assim, eu vi ontem, tive a oportunidade de comprar um livro do pastor, vi que o pastor tem esses conteúdos que são além do Instagram. E queria entender um pouquinho mais sobre isso, pastor. Um pouco mais sobre isso, sobre a rede social e esse ponto de venda, vamos pensar assim, que o pastor não utiliza hoje. O que leva o pastor a tomar essa decisão de, poxa, esse aqui é um ministério da palavra, eu vejo dessa forma. É um ministério que eu não posso confundir as coisas. Talvez eu esteja aqui, vou tirar uma foto e vou marcar o pastor. Mas para o ministério, essa foto não faz relevância de colocar lá, entendeu? É um ministério, né? Essa rede social. Eu escolhi fluir dessa forma. Então, assim, por exemplo, eu deixo as redes sociais mais para o escritor. Então, tem lá alguns trechos de ministrações,
Às vezes eu coloco um ou outro trecho de ministração, mas as redes sociais, você vê que eu sigo lá toda uma linha editorial, né? Então eu sigo toda uma linha editorial para manter sempre o padrão dos textos. Então a minha ferramenta principal ali são os textos. E foi uma direção que Deus me deu. Então assim, eu não digo que todos têm que agir dessa forma, porque cada um ele leva o ministério de uma forma ou de outra, né? A forma que acha melhor, desde que dentro dos princípios, dos valores da palavra de Deus, e está tudo bem. Eu levo dessa forma porque antes de ser pregador eu já era escritor. Então o escritor nasce primeiro. O pregador da palavra ele nasce lá com 20 e poucos anos, eu já tinha 20 e poucos anos de idade, mas o escritor já existia. Então, muitos lugares. E eu não tenho para, pastor, você veio aqui por conta dos seus textos, e está tudo bem. Eu não tenho problema com isso, de ser mais conhecido como um escritor do que um frasista, do que como um pregador, né? Às vezes as pessoas vão conhecer o pregador ali no culto, perfeito, ali e está tudo bem. Para mim, eu não sou muito bem resolvido com isso, né? Porque para mim, o importante é que a mensagem seja pregada. Por quê? Eu te explico. A mensagem é maior que o mensageiro. Sim. O dia que o mensageiro se tornar maior que a mensagem, ele perdeu o propósito. Por quê? Porque a mensagem ela chega onde o mensageiro não chega, né? A música chega onde o músico não chega. Então, nós não podemos ser maior que a mensagem. Perfeito. O único que era maior que a mensagem é aquele que era a mensagem. Perfeito. Foi o único que se tornou maior que a mensagem, porque ele também era a mensagem, né? Ele era o verbo. Ele era o próprio verbo. Então, assim, de grandioso que ele era, na sua grandiosidade de um Deus tremendo, ele também se torna a mensagem. Então, ele é Deus que está acima da mensagem, mas ele também é o verbo que é a mensagem. Agora, eu sou menor do que tudo isso. Eu sou apenas uma ferramenta. Então, eu não tenho ideia. Por quê? Porque eu não tenho ideia do impacto, do alcance. E é isso. E está tudo bem. Eu sou muito bem resolvido com isso. O escritor né, o escritor é maior que o pregador. Não tem problema nenhum com isso. Glória a Deus por isso. E dentro dessa pegada de pregador, eu confesso, pastor, que antes de conhecer o pastor, eu achava, o pastor Natan anunciou, vai vir o pastor Júlio César. Eu estava esperando o pastor tradicional, resumindo. Rapaz, o homem chegou no pentecostal e foge um pouco daquilo que você disse. A mensagem é aquilo, é o ministério, isso. E o pregador é em outra, vamos dizer assim, se complementam, isso. Mas em outra linha. É exatamente isso. Tem pessoas que às vezes me convidam e se chocam, né, com a forma com que eu prego, com a forma com que eu levo a palavra. As pessoas esperam uma mensagem mais robusta, uma pessoa mais culta, né, uma pessoa mais polida. Não que eu não seja de certa forma, mas eu sou pentecostal, né? Eu venho dessa raiz e não tenho como negar isso. Já tentei mudar, não consigo já não. Tá É mais forte do que eu. Tá certo. Pastor. É isso aí, mas nós vamos, né, encerrar este episódio. Queremos agradecer. Tem mais uma? Então vai lá. Acho que para servir de incentivo. Pastor Júlio, talvez quem está nos assistindo tem um trabalho, tem um processo, tem um ministério. O pastor hoje para nós é um case de sucesso. Amém. É um case de sucesso no seguinte sentido. Faz um trabalho sério, comprometido com a obra, comprometido com a palavra, e Deus tem demonstrado através das suas atitudes, de tudo que tem acontecido, de que a mão de Deus está sobre você. Amém? Amém. E sobre isso, para aquele jovem, para aquela pessoa que tem de repente, onde o pastor falou, entre a profecia do chamado, que mensagem o senhor daria hoje para essa pessoa que tem dentro dele o chamado, sente dentro dele aquela ambição por levar o evangelho? Qual que é o conselho, qual que é a mensagem que o senhor dá para essa pessoa hoje? Se dedique. Se você tem clareza, aquilo, né, a gente já falou aqui, acredito que tem várias chaves dentro desse podcast, né, sobre firmeza, sobre perseverança, sobre construção de algo. Se dedique. Eu vejo que
eu sou muito dedicado àquilo que Deus me deu. Sou muito disciplinado dentro daquilo que Deus me deu. Eu não levo a obra de Deus de qualquer jeito. Eu vejo que José se destaca na casa de Potifar porque ele era excelente. Então, seja excelente. A excelência não está naquilo que eu faço, está naquilo que eu sou. E quando eu me torno excelente, tudo que eu faço é excelente. E o meu padrão é muito alto. Eu não tenho falsa modéstia, né? Porque tem gente que acha que para a gente ser humilde, a gente precisa ficar se vitimizando, ficar trazendo tudo no diminutivo. Às vezes tem mais orgulho na falsa humildade do que uma glória em si. Enfim, eu sou excelente no que eu faço porque eu gosto de tornar primoroso tudo que eu faço, principalmente para Deus. Para Deus não pode ser qualquer coisa. Deus, quando o filho pródigo volta para casa, o pai diz aos servos: trazei a melhor roupa. Não é qualquer coisa. É a melhor. É a melhor. Quando o pródigo está dentro de casa, o pai fala assim: separe um bezerro cevado, ou seja, um bezerro de engorda. Não é qualquer bezerro. Eu quero não é um. Eu quero o bezerro cevado. Não é um, não é qualquer um. É o. Ou seja, tudo dentro da casa do pai é excelente. Então, trabalhe a excelência para que você possa ser excelente naquilo que você faz. Amém. Vai pregar? Seja excelente, se prepare. Se prepare para trazer a melhor mensagem. Se você vai limpar o banheiro da igreja, faça o melhor, seja excelente. Por mais simples o que você for fazer, seja no seu trabalho, no seu dia a dia, seja excelente. Não faça nada pela metade. Começou? Conclua. Se dedique, porque Deus promove os excelentes. Deus não promove gente medíocre. Deus não promove a mediocridade. Deus promove a excelência. Deus promove a verdade. Então seja excelente no que você faz. Se prepare, estude, se dedique. Não leve as coisas de qualquer jeito. Que haja dedicação, que haja preparo, que haja uma entrega maior. Porque no momento certo, ainda que você hoje esteja dentro do processo, vivendo o processo, quem sabe, rejeição, porque são as escolas que Deus usa. A faculdade de Deus tem rejeição, na faculdade de Deus tem o esconderijo de Deus, na faculdade de Deus tem perseguição, tem calúnia, na faculdade de Deus, enfim, tudo isso Deus usa. Exatamente, a faculdade de Deus, ele usa tudo isso para gerar crescimento em nós. Mas a partir do momento que você entende isso, né, e você se dedica, as oportunidades aparecem. A oportunidade só aparece com Davi preparado. Se Davi estivesse despreparado para aquela batalha, ele tinha perdido uma grande oportunidade. Então se prepare, porque quando a oportunidade bater, você vai olhar o tamanho do desafio, vai dizer: meu Deus, o desafio é maior do que eu. Você vai ter medo, você vai tremer na base, você vai se julgar aquém da chamada, aquém do ministério, você vai se julgar incapaz. Mas uma coisa você tem que ter certeza dentro de você: eu me preparei para isso. Amém. Esse é meu tempo. Então eu estou preparado hoje para os grandes desafios que surgirem. Eu estou preparado porque eu venho de uma capacitação do Espírito Santo sobre a minha vida. E eu estou disposto a me jogar em qualquer desafio que surja. Eu sou movido por desafios, né? Eu estava ministrando esses dias num evento, o ano passado, eu estava ministrando num evento de gente que são referências para o meu ministério, estava sentado para me ouvir. E eu tremi na base, eu olhei e me vi aquém do desafio, mas eu olhei e disse: não, Deus me preparou. Toda a minha história de vida me trouxe para cá. E eu sei exatamente onde estou e por que eu estou aqui. Eu tenho clareza disso. Então, o preparo, a excelência, né, ela vai ditar os lugares que nós vamos estar. Então, se dedique. E eu tenho certeza que você fazendo a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Enquanto você dedica, Deus prepara acessos. Glória a Deus. A dedicação abre portas, a excelência abre portas. Deus vai preparando os acessos, Deus vai te colocando nas mesas certas, Deus vai te colocando nos lugares certos. Quando você vê as coisas fluir, deu certo, e você diz: glória a Deus por isso. Amém. Amém. Maravilhoso. Denso. Bom demais. E é isso aí. Mais alguém?
Muito Gustavo. bom, você tá doido. Queremos liberar o pastor Júlio, né, pastor? Eu estou aqui para servir vocês. Podcast é assim mesmo, tá, gente? Eu costumo fazer podcast às vezes eu vou no podcast, tá marcado lá 40 minutos, passa de 1 hora, porque você começa a conversar, você começa a interagir. Já participei de podcast de 3 horas e pouco. Pois é, eu falei, pastor, vai ser um bate-papo de 30 minutos não, ali, ó. Nunca é de 30 minutos. Você pode marcar 30 minutos que nunca vai ser. Porque um pega daqui, um conversa dali, um fala de lá. E o legal é porque flui, né? Vai fluindo, é legal. Vai fluindo, cara, e as coisas vai... E que humildade, pastor. Amém. Que humildade, assim, conhecer um pouco mais. Deus tem provido aí um tempo de mesa, vamos colocar. Sim. Um tempo de mesa, para mim um crescimento, poder aprender com o pastor. E assim, eu falo humildade porque quando o pastor traz o escritor, aquele ego da pessoa, eu tenho que estar na cara, ele não está ali, sabe? Eu consigo ver isso através do trabalho, disso que o pastor faz. E que Deus abençoe o teu ministério. Amém. Que Deus levante, Senhor, mais e mais de sabedoria, discernimento. Amém. Porque até estava comentando com o Natan, eu imagino que você ter um destaque nacional. Sim. Hoje, você ser cristão e defender a bandeira do cristão, em muitos momentos você vai bater de frente com o mundo. Você vai dizer uma frase, você vai ter você vai ser perseguido por aquele que não concorda, não com o pastor Júlio, mas não concorda com a Bíblia, não concorda com o Evangelho. Sim. E que Deus levante, te fortaleça, te dê graça. Amém. Apesar das lutas, o Senhor te sustente. Amém. Nós precisamos de mais Júlio César. Amém. A mesa revela que nós somos, né? Eu sempre digo que às vezes no púlpito você vê o orador, né? Você vê ali no púlpito você vê o talento, mas na mesa você vê o caráter, né? Perfeito. A mesa o púlpito revela o talento e a mesa revela o caráter. Então é no dia a dia que as pessoas conhecem o Júlio, o Natan, é no dia a dia que a gente nos conecta, que a gente vai se conhecendo. Então isso é muito bom, né? Eu fico muito feliz em ser um porta-voz de Deus nesse tempo. Fico muito feliz mesmo de ser usado por Deus para esse tempo. Uma alegria estar com vocês. Obrigado pelo convite. E contem sempre conosco. E que esse trabalho cresça. Que Deus traga cada vez mais pessoas para cá, né? Não só da área do ministerial, mas da área empresarial, né? Enfim, na área do empreendedorismo, onde tiver a testemunha do reino de Deus, que Deus tenha levado que Deus tenha levantado com uma palavra de direcionamento, de despertamento, de exortação, enfim, que Deus traga essa pessoa para essa mesa aqui, para que vocês possam fazer com que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Deus abençoe. Que bênção, pastor. Nós, né, queremos agradecer a disponibilidade de estar esse momento, né, com a gente aqui. Como disse, esse momento à mesa foi incrível. Só faltou o café. Próxima vez vai ter café. Vai ter café. A próxima vai ter café. Mas a gente vai se organizando e melhorando cada vez mais. Mas mais uma vez queremos agradecer a disponibilidade. Tamo junto. Esse momento de mesa, de alinhamento e de experiências aqui vividas e aprendidas. Agradecer Gustavo, Gabriel, Tiago, que está ali escondido na técnica. Agradecer a você que está nos acompanhando, nos assistindo, dando aqui as nossas considerações finais. Gustavo, Gabriel, quer deixar alguma mensagem de agradecimento e pedir que você sempre aí nos acompanhe, sempre divulgue esse trabalho, esse projeto, divulgue esse podcast, como dissemos no começo, para alcançar aí o maior número de pessoas. Amém. Só deixar uma observação aqui, pastor Júlio, espero que a gente possa fazer outro encontro com o senhor. Amém. Que eu queria que o senhor desse aquele testemunho da pamonha, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão ficar impactadas com esse testemunho, porque ele é muito forte. Eu tive a oportunidade de contar isso, a gente já caminhando para o encerramento, mas eu vou contar rapidinho. Eu passei por um momento assim de muita crise, né, no ministério, entre viver o chamado e fugir do chamado. Eu lembro que um dia eu acordei e minha esposa olhou para mim e disse assim: amor, tá faltando as coisas, não temos, assim, Maria Eduarda tem 2 caixinhas de leite aqui para ela, mas minha filha Maria Eduarda caçula tinha cerca de 3 anos de idade aproximadamente. O Júlio, meu filho caçula, né, tinha 1 ano e pouquinho. Minha filha Maria Eduarda mais velha tinha 3 anos e pouquinho, e só 2 caixinhas de leite, faltando as coisas em casa. Eu entrei
num tempo de oração com Deus. Aí apareceu lá no portão de casa o irmão João. O irmão João é um irmão muito humilde, uma pessoa muito humilde lá da nossa igreja. E eu tomei um susto quando ele chegou. Aí eu fui pro portão assim meio assustado, né? Porque o irmão João nunca tinha ido lá na minha casa. Aí eu fui no portão atender ele, perguntei se ele queria entrar, ele disse que não. Falou, não, que eu tenho uma mensagem rápida aqui. O meu genro fechou a carteira e ele arrumou serviço e fechou a carteira. E ele está empregado e Deus mandou eu vir aqui te oferecer um emprego. Ele disse dessa forma. Falei assim, mas como assim, irmão João? Não, Deus mandou dizer que eu tenho uma vaga de emprego para você. Eu vendo pamonha, Júlio, você sabe que eu vendo pamonha. E eu estava orando e pedindo para Deus levantar alguém para vender umas pamonhas para mim. E Deus mandou eu vir aqui oferecer essa vaga para você. Aí eu entrei em choque, né? Porque pelo meu currículo e pela vaga de emprego que eu tinha, pelo salário que eu tinha vender pamonha, eu falei, mas nunca. Eu falei, irmão João, Deus não se engana, mas eu acho que o senhor está enganado. O senhor se enganou. E eu rejeitei o convite dele, né? E ele, tá bom, Júlio, eu tenho certeza que eu não estou enganado. Deus sabe todas as coisas. Ele virou as costas e saiu. E quando eu desci no corredor de casa, Deus falou comigo, se eu fosse você, aceitava, né? Como se diz, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. E eu fiquei enquanto eu descia do portão para minha casa, o Espírito Santo ficou falando comigo. E eu lembro que eu parei no meio da calçada, olhei para o irmão João, eu gritei, irmão João, que hora que eu tenho que estar lá? Ele falou, 3 horas da tarde. Eu falei, então 3 horas eu vou estar lá, pode preparar que eu vou estar lá. E ele foi embora, faceiro. Eu entrei dentro de casa, minha esposa estava lavando louça. Falei assim, amor, acabei de arrumar uma vaga de emprego. Ela olhou para mim e disse, mas como assim? Eu falei, não, tá faltando as coisas em casa, eu preciso trabalhar. Ela falou assim, mas você, como assim, arrumou uma vaga de emprego? Eu falei, pois é, o irmão João da pamonha veio aqui, eu vou vender pamonha. Ela deu risada, ela não acreditava. Ela, assim, entrou em crise com aquilo, mas não foi crise, assim, crise de riso mesmo, não acreditando. 3 horas da tarde eu estava lá, na casa do irmão João, eu lembro dele separando a caixinha de isopor cheia de pamonha. Eu passei protetor solar, peguei o golzinho vermelho, um golzinho quadrado vermelho, ano 87, se eu não me engano. Peguei aquele golzinho, engatei primeira marcha, segunda marcha e fui. Foi embora. Fui. O primeiro bairro que eu comecei em Foz do Iguaçu foi o bairro de Três Lagoas, porque eu tinha vergonha de vender no bairro que eu morava. Então eu fui pro bairro de Três Lagoas para vender lá, falei assim, coloquei um boné para ficar meio escondido, porque assim, para mim, eu me sentia humilhado, sabe? Mas era Deus trabalhando na minha vida, Deus queria me humilhar mesmo, entendeu? Porque o orgulho, a soberba, Deus não queria um orgulhoso fazendo a obra dele, um soberbo fazendo a obra dele. Então Deus foi trabalhar justamente no meu coração orgulhoso. E foram 9 meses vendendo pamonha na cidade de Foz do Iguaçu, com passando protetor solar, aquela corneta no meu ouvido o tempo todo. Foram 9 meses, mas foram 9 meses de muito choro, de muitas lágrimas, de tentando entender o que eu estava fazendo ali. Foram 9 meses onde Deus trabalhou. Eu lembro assim de várias vezes parar numa esquina para descansar um pouco numa sombra e chorando, falando com Deus. E aí eu lembro que um dia, eu estava agora no mês de setembro pregando em Montes Claros, Minas Gerais, com o Fernandinho, cantor Fernandinho, pregando para mais de 20 mil pessoas. Inclusive esse ano eu vou pregar lá de novo, agora com a Gabriela Rocha. Eles me chamaram novamente porque foram mais de 200 pessoas que se entregaram a Cristo. Glória a Deus. Então eles falaram assim, pastor, vamos fechar um contrato para os próximos 5 anos, você está aqui, nós trazemos o cantor, o senhor vai pregar. Então nessa noite aí foram muitas pessoas que se entregaram a Cristo, muitas pessoas que se entregaram a Cristo. E eu lembro que eu desci para o camarim, no camarim, tinha uma fila na porta para tirar foto comigo. Então, assim, as pessoas iam tirar foto com o Fernandinho, mas queriam, muitas delas, tirar foto comigo. Então, eu estava ali, aquela mesa cheia de fruta, aquela mesa maravilhosa. Eu falei, agora eu cheguei onde Deus falou que eu iria chegar. E, às vezes, os lugares, eles dão uma falsa sensação de que você chegou no lugar. Mas aquilo não é ainda. Por exemplo, a casa de Potifar. Tenho certeza que José imaginou que era ali que Deus preparou ele para colocar, mas não era, ali era só um preparo para algo maior. Tinha planos melhores. Mas às vezes a gente se perde nesses lugares. Uhum. E eu comecei ali a me achar, entendeu? Achar que eu estava por cima, autoridades tirando foto comigo, deputado tirando foto comigo.
E eu grandão. Tava muito grande. Aí de repente, uma voz gritou no meu ouvido: pamonha, pamonha, pamonha. Eu ouvi exatamente o som daquela corneta no meu ouvido dizendo pamonha, 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 como se Deus estivesse dizendo: não esquece do lugar que eu te tirei. Não esquece do lugar que eu te tirei. Porque às vezes a gente acha que é sobre nós, né? Você lembra daquele jumentinho, quando Jesus entra na cidade? Jesus entra com o jumentinho, os discípulos foram lá, trouxeram aquele jumentinho. Imagina as mulheres gritando Hosana, Hosana, Hosana é o nome daquele que vem em nome do Senhor. As crianças. Então você via ali o jumentinho sendo aclamado, mas não era o jumentinho. Era quem sentava nos lombos do jumentinho. Então quem sabe o jumentinho olhou para ele e disse: nossa, é eu. Aí de repente alguém deu bateu o calcanhar nele e disse assim: não é sobre você não, é sobre mim. Então eu sou só o jumentinho da história, né? Então é tudo sobre ele. Então Deus sempre, a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. Jamais. A gente nunca pode esquecer as nossas raízes. A gente nunca pode esquecer o processo que a gente viveu para chegar ali. Porque isso nos mantém com os pés no chão. Isso nos mantém humilde. Isso nos mantém com o entendimento de que foi Deus quem fez. E se a gente subir no ego, na vaidade, quantos homens caíram, né, nesses lugares? Porque se a gente caíram por conta da soberba, da arrogância, né? Achar que eram, não é tudo sobre Deus. Então, enfim, essa foi a experiência. Maravilhoso. Obrigado. Que benção. Amém. Obrigado por estar aqui. Deus abençoe. Amém. Pastor Natan, Pastor Devanir também. Esse é um projeto que Deus colocou no coração das nossas autoridades. E desde o começo desse projeto, o Natan veio e conversou comigo. Eu falei: Natan, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo que às vezes mais coisas vão acontecer. E assim, não foi no nosso tempo, é no tempo de Deus. E a gente está aqui hoje iniciando um projeto, tenho certeza que irá alcançar vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria agradecer o nosso técnico, que sem ele nada disso seria possível. Nosso Tiagão. É o Ti. Um cara 10, dedicado, esforçado, vinha aqui fora de horário, arrumava a TV, arrumava a câmera. E tudo isso é possível gastar o teu trabalho. É um cara 10, mas só toca com 09. Então, muito obrigado, Pastor Júlio. Uma honra. Amém. Uma honra. Alegria, muito bom estar Deus. aqui com vocês. E tamo junto. Obrigado você que nos acompanhou. E que Deus abençoe sua vida. Que essa mensagem sirva de edificação para o seu lar, para sua casa. E se isso mexeu com você, compartilhe. Compartilhe nas redes sociais. Envie para seus amigos. Deixe seu like, algo que possa fortalecer ainda mais esse trabalho e que o crescimento e que a palavra de Deus chegue aonde o pastor Júlio não consegue ir, onde o pastor Natan não consegue ir, essa mensagem irá chegar. Amém? Amém. Obrigado, tamo junto. Deus abençoe. Amém. Valeu.